Oi, amores, sejam muito bem-vindos a esse episódio do podcast. Hoje eu tô aqui com uma pessoa muito especial pra mim, que é o Caio. Pode se apresentar, coisa linda. Oi, gente, eu sou o Caio, com K, e eu tô muito feliz de estar aqui hoje no podcast dessa minha amiga maravilhosa, que é a Gabi. A gente hoje, amores, veio falar sobre espiritualidade, porque somos bem bruxinhos, assim, da vida, né? Sim. Modernos. A gente é bem, assim, das ideias, a gente tá sempre falando disso e... Enfim. E a gente vai falar de uma forma mais descontraída, assim, sobre a espiritualidade de uma forma real, né? Sem muitas regras, assim, sabe? Porque, eu não sei, tipo, eu cresci na igreja católica, né? E eu cresci sempre achando que, sei lá, quando eu me descobri uma pessoa LGBT, eu me afastei muito, né? Tipo, da igreja católica, porque eu achava que tinha a ver uma coisa com a outra, né? Eu achava que, tipo, tinha a ver a sua fé com a sua forma de ser, como se as coisas não pudessem andar juntas, como se fé, na verdade, não fosse liberdade. E aí, agora, crescendo e descobrindo mais, assim, a minha espiritualidade, eu tenho percebido que espiritualidade é liberdade, sabe? Tipo, e isso é muito bonito. Tipo assim, é muito bonito, assim. Eu vejo a espiritualidade nessa liberdade. Então, por exemplo, se eu tô num terreiro e eu vejo, tipo, sei lá, uma pombagira dançando, pra mim aquilo representa a vida, a liberdade. E isso é tão bonito, sabe? Isso é tão lindo. E enquanto você falava, eu lembrei de que, gente, a primeira vez que eu fui em um terreiro foi com ela. Foi uma experiência, assim, inesquecível na minha vida. E até então, porque eu cresci também no cristianismo, e aí eu me via bastante rígido com relação a outros tipos de crença, com aquele medinho, né? Tipo, eu tô fazendo alguma coisa ruim, pecaminosa. Se eu penso em qualquer outra religião que foge de Jesus ou dos preceitos da Igreja Católica, aí tem algo errado. E aí, quando eu fui com a Gabi pro terreiro, eu também já era assumido, né, gay, mas é muito doido porque às vezes a gente acha que quando a gente supera uma barreira, a gente tá superando todas as outras. Então, me assumi gay, tô livre, completamente livre do preconceito. Quando na verdade não, você ainda tem mais um monte de outras coisas pra superar dentro de você, né? Enfim, e aí quando eu fui no terreiro com a Gabi, comecei a perceber que, caraca, há muitas, várias outras formas de cultuar esse sagrado, né? E de como a gente pode enxergar as coisas religiosas, as coisas espirituais, sem ser essa que nos é passado desde quando a gente é pequenininho. E eu amei que você que me levou nele, uma aquariana maravilhosa, exatamente desconstruída, e me ajudou a me desconstruir muito também. Tanto que depois eu entrei no terreiro e hoje em dia eu pratico mais a bruxaria, né? Você já é mais... Eu gosto muito da Umbanda, mas também da bruxaria. Uma coisa que desconstruiu pra mim também foi a espiritualidade estar num lugar só. Outra coisa, tipo assim, eu vejo muitas entrevistas assim de pessoas que perguntam qual a sua religião. Eu já vi muitas pessoas falando, eu sou católica, mas eu tenho um pé do espiritismo. Eu sou católica, mas eu tenho um preto velho que cuida de... Então eu sinto que tá tudo muito misturado. E eu percebi essa liberdade faz pouco tempo de poder acreditar, porque eu acho que a espiritualidade está em tudo, mas de formas diferentes em cada religião. Às vezes é a mesma coisa, a mesma energia, mas em religiões diferentes, sabe? E eu tenho tentado me permitir a isso, sabe? Muitas pessoas veem como confusão. Tipo, nossa, caralho, você não se decide se é católica, se é crente, se é umbandista, se é candomblessista. Às vezes você só ama tudo aquilo, e é meu caso. Eu, sei lá, me sinto bem. Tipo, me sinto bem, às vezes, na igreja católica, às vezes no terreiro, me sinto muito viva. Cada um tem uma energia diferente, tem uma coisa diferente, mas ao mesmo... Não sei, sabe? Sim, com certeza. Isso é algo que eu venho percebendo nesse tempo, né? Que eu fui me abrindo mais. É algo que eu já percebia antes de ir no terreiro, mas depois que eu fui, eu comecei a entender que é muito importante, eu acho, ao menos a gente conhecer. Você não precisa ser praticante, né? Das religiões de todas, as crenças, mas conhecer como elas funcionam, porque eu acho que faz com que a gente também aceite
essa nossa natureza multifacetada. Porque eu não sou ou eu não tenho só características luminosas, como é passada no catolicismo, no cristianismo. Eu não tenho uma inclinação, uma tendência só à santidade ou a ser um ser bom. Eu também tenho uma tendência a ser um ser destrutivo, a ter atitudes ruins e a fazer coisas que vão incomodar as pessoas e que vão me incomodar também. E quando nós vemos isso refletidos, por exemplo, numa deusa, como na deusa Kali, em Lilith, a gente fala, caraca, eu acho que isso também pode fazer parte de mim, e ver essa deusa, aprender sobre essas outras religiões, vai me trazer autoconhecimento, vai fazer com que eu aceite essa minha natureza dual que existe dentro de todos nós. Nossa, é exatamente assim que eu vejo. Você se identifica, né? Eu acho bonito também, é real você se identificar com uma espiritualidade, assim, não se vê como um símbolo de, tipo, perfeição, mas se vê como, sei lá, não é porque é um Deus que ele é perfeito, tipo assim, um Deus é perfeito, só que ao mesmo tempo ele expressa múltiplas personalidades, tem várias personalidades, cada Deus, né, deusa. E aí é bonito porque você pode se identificar com uma parte, se espelhar, se entender ali, sabe? Principalmente essa parte do feminino, como é que fala? Feminino, não é obscuro, é feminino... Feminino sombrio. Sombrio, essa parte é muito interessante pra mim também, sabe? Porque a gente tem sombras e a gente não quer olhar pra elas. Mas querendo ou não, a espiritualidade tá ali também. Então é da espiritualidade também abraçar tudo isso, sabe? Eu acho que não existe uma regra do que é espiritualidade, o que não é, sabe? Que tudo é humano, tudo passa pela gente. E é muito bonito, assim, sabe? Pensar isso. Acho que isso constrói muito a nossa cabeça. E é muito importante também, eu acho que pra gente começar a ter uma liberdade maior, não só nas nossas crenças, como também na nossa visão de mundo, né? Você pode acreditar no que você quiser. Por exemplo, a Gabi, pode acreditar em Jesus, mas também acreditar em uma pombagira e ver esse poder atuando na vida dela e na minha vida de maneiras maravilhosas. E não é as regras que outras pessoas que estabeleceram antes de você que vai definir o poder que alguma coisa invisível tem na sua vida, entende? Porque, por exemplo, a figura de Jesus tá para além do que você consegue ver e tocar, então tá para além da matéria. E a figura de uma pombagira também. Então não adianta a matéria querer definir o que é aquilo. A gente pode tentar e talvez a gente se aproxime de uma boa definição, mas quando você tenta falar, é isso, a espiritualidade é isso aqui, você já não tá mais falando de espiritualidade. Porque ela não tem um único significado, né? Ela é misteriosa. Ela é misteriosa, faz parte dela ser misteriosa. Ela precisa ser misteriosa para instigar a gente a procurar ela. Procura. De uma maneira íntima, que tá ligado ao nosso eu. É isso, assim, a gente sente essa necessidade de buscar o tempo todo a espiritualidade, porque a gente quer também algo que acolha a gente. Eu acho que é muito hipócrita você falar que a espiritualidade só é luz, sendo que você tem a sua sombra e ela não vai acolher sua sombra? Então, é espiritualidade Você mesmo? tem que matar a sua sombra? Será que é isso que a espiritualidade quer de você? Que você se transforme em um ser de pura luz? Eu acho que não, sabe? Eu acho que é algo mais que foi sendo construído por conta da história, né, da humanidade. Quando você começa a estudar a história das religiões e da humanidade em si, você percebe que essas coisas foram sendo distorcidas para exercer controle sobre as pessoas. Eu acredito muito que a espiritualidade em si, ela não condena. Quem pega a espiritualidade para usar como ferramenta para condenar são as pessoas. Sim, é libertador a gente falar isso, porque eu acho que a espiritualidade a gente vai ter nesse entendimento indo atrás dela. Quanto mais a gente busca, eu acho que o conhecimento sobre a espiritualidade, ele quebra muito desses paradigmas. Tudo é falta de conhecimento, tudo que as pessoas falam, principalmente contra a espiritualidade, julgando uma espiritualidade específica, é falta de conhecimento. Eu acho que a espiritualidade, ela quer que a gente busque mais dela. Porque quando a gente busca mais dela, a gente busca mais da gente, assim. Exatamente. Sabe? Tá extremamente ligada com a nossa busca por nós mesmos. E que ela nunca acaba. Talvez por isso que há essa crença de que a espiritualidade é infinita. Porque a nossa busca por quem somos nunca termina, né? Como diz a vó da Moana.
no Moeda 2. A busca por quem somos nunca acaba e talvez a gente nunca vai entender completamente como que é Deus, como que é... E talvez ele nem queira ser entendido, né? Talvez ele queira ser experienciado. E isso, se você entende isso, diminui talvez a sua ansiedade, a nossa ansiedade de querer nos entender a todo custo, o tempo todo. Que aí a gente começa a sentir mais do que ficar buscando nomes. O vocabulário é tão limitado, né? Tem um livro que é Tudo é Rio, né, da Carla Madeira, e aí tem uma parte que ela fala sobre Deus pra filha dela. E aí ela fala que Deus, você não pensa, mas você sente. Porque às vezes, você mesmo acho que já falou isso, que às vezes a gente quer uma definição de Deus que a gente mesmo criou. Tipo, Deus é só o que me convém, né? Tipo assim. Então, é um controle às vezes que a gente... Né? Tipo, não, isso Deus não faria comigo, né? Mas É verdade. você não sabe. Completamente. Eu acho também, todas as figuras espirituais que existem, elas são como pessoas, como todas as outras coisas e seres que existem, são independentes. Você passa a se conectar com aquilo que você sente uma proximidade. Por isso que eu acho que não vale a pena, se você não gosta tanto assim de Jesus, ficar forçando uma intimidade com ele porque dizem que é o certo. Ou você aceita Jesus como ele está se mostrando para você ali e que você o percebe, ou você busca outras formas. Isso é liberdade espiritual. Busca outras religiões, outras culturas, cria suas próprias formas de buscar a espiritualidade também. A espiritualidade não quer que a gente esteja forçado nisso. Eu acho que a gente às vezes sente que é uma regra, né? Eu tenho que gostar, né, por exemplo, de Jesus, assim, eu tenho que ser cristã porque é o que é o certo. Se eu não for, então não é de verdade essa outra espiritualidade aí. Mas eu acho que, pelo contrário, a espiritualidade quer que você se sinta bem no lugar que você tá. Isso não faz sentido. Bem no lugar que você tá e bem em quem você é, né? Em como você tá buscando aquilo. Porque eu acredito que é muito importante a gente ter um tipo de fé. E tem vários estudos científicos, né, que mostram a diferença de uma pessoa que tem fé para uma pessoa que não tem. E como que as dores da vida acabam sendo mais pesadas e difíceis para alguém que não tem nenhum tipo de fé. Mas eu creio que sim, há pessoas que conseguem muito bem viver sem fé e tá tudo bem, né? Eu acho que isso faz parte de quem elas são e elas se enxergam nisso. Mas é importante elas se enxergarem nisso, né? Agora, se você sente um chamado para a espiritualidade, mas tem medo por ser uma minoria, por não se encaixar nos moldes que as pessoas que estão lá nos templos querem passar pra gente, eu acho que é você se maltratar, né? Você precisa ir atrás, mesmo que alguns não gostem, mas você precisa ir atrás de ter essa conexão por você. E eu creio que é isso que o mundo espiritual quer também. Que seja pra você e não pra sua mãe, pro seu pai, pro papa, pra você. Pra gente, no fim das contas, é porque nossa vida, ela, querendo ou não, falam que é no piscar de olhos, né? A gente passa rápido, mesmo que não passe, querendo ou não, você sendo quem você é, assim, exatamente como a gente é só uma vez. Sendo exatamente como a gente é, desse jeitinho, é só uma vez. E que, então, tem que fazer sentido a nossa existência. Pra gente, só pra gente, sabe? Então, é isso, assim, é bom falar sobre isso e liberta, né? Acho que é... Eu acho que o intuito dessa conversa também é, tanto para nós dois, quanto para você que tá assistindo, ouvindo, não se culpar por você enxergar o mundo espiritual de uma maneira que às vezes até você duvida, né? Será que eu tô acreditando do jeito certo? Será que faz sentido eu hoje estar acendendo uma vela para um preto velho, um Exu, de uma religião de matriz africana, e amanhã tá na igreja rezando o Pai Nosso? Provavelmente as pessoas praticantes dessas religiões vão falar, não faz sentido, você tá perdida, você tá indeciso. Mas por que tem que fazer sentido para eles e para mim eu tenho que negar, que eu tenho que falar, tá bom, então eu vou fazer o que você tá me mandando. Busque a espiritualidade pela sua intimidade, por esse encontro do eu com eu. E eu acho que esse encontro do eu com eu nós só conseguimos ter em momentos de solitude. E é isso que a espiritualidade passa a te proporcionar mais. Momentos mais plenos de solitude, porque você começa a ver Deus aqui na sua mão, no chão, no sofá, no teto. Deus eu digo, né? As energias, pra gente se reencontrar. Não, é isso, gente. Eu agradeço por esse bate-papo. Eu espero que
Pra quem chega esse vídeo, ressoe, assim, que liberte. Porque, assim, a gente fala isso, mas também é uma caminhada nossa. Também é uma coisa que a gente luta, que a gente vem lutando no nosso processo. Porque a gente é humano e a gente está na mesma. Tudo que é a dúvida é humano. A dúvida, a insegurança em relação à espiritualidade é a coisa mais humana que existe, né? Então, é a coisa mais identificável que a gente pode ter. Essas questões, né? O incerto. E faz parte. Mas eu espero que, de alguma forma, essa conversa tenha libertado vocês um pouco, porque faz todo sentido, assim, pra gente. Sim. Sabe? E que você saia com várias perguntas e questionamentos pra você ficar refletindo você com você, porque há certas respostas que você só vai encontrar você e você. Só você se perguntando, e aí essas respostas nascem de dentro de você como algo espiritual. É isso. Eu acho que a maior parte, a parte mais preciosa da espiritualidade é as respostas que você passa a se dar para si mesmo, sem precisar de uma validação alheia. Isso é libertador, é liberdade. Verdade. No fim das contas, espiritualidade é liberdade, eu acho. É a liberdade. É liberdade. É o caminho para um encontro mais íntimo de você e a sua essência, a sua parte pura, sabe? E não pura de pecados, pura de você, que tem você ali sem interferência de ninguém. É isso, gente. É isso. Obrigada. Foi muito bom poder falar sobre isso com você. É isso. É isso, gente. Um beijo, se cuide e até mais. Beijo.